Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente aqui da sua casa, do Vergel do Lago, em Maceió, Alagoas. Lembrando que hoje é 8 de setembro de 2024. Eu quero ler aqui no livro de Salmos, capítulo 49, que fala sobre a vaidade dos bens terrestres. Só Deus salva da morte. A vaidade dos bens terrestres e só Deus salva da morte. Bem, como eu estava dizendo, esse versículo aqui, esse salmo, fala sobre a vaidade dos bens terrestres e que só Deus salva da morte. Não é de hoje que Deus vive lançando um apelo para o povo, ensinando como devem fugir da morte, como devem se livrar da morte eterna. Mas parece que cada vez mais as pessoas fazem pouco das mensagens que Deus manda para eles, para os livrar da morte, que Deus não precisa disso. Deus já está livre, Deus não vive aqui na terra, presencialmente falando, mas vive preocupado com a população. Esse povo, principalmente esse povo jovem, que não pensa em nada, só pensa em vaidade. E a vaidade dos bens terrestres, nós sabemos o que é. São adquirir muito dinheiro, ter um bom emprego, ter boas amizades, se divertir e ir para vários lugares que queiram ir. Muita riqueza, carro de luxo, viagens para outros estados, outros países, e essas coisas todas. Isso são vaidades da terra. E esquece daquela vaidade que Deus quer que se cultive. A vaidade de fugir da morte. Porque os bens terrestres, isso aqui passa. Isso aqui tudo fica para trás. A gente morre e não leva nada. Não somos tão ignorantes ao ponto de pensar que morrendo vamos levar alguma riqueza da terra. Não somos faraós. Os faraós antigamente é que faziam isso. Morriam e as pessoas colocavam os seus bens na tumba dele, inclusive com escravos que ficavam lá, fechavam a tumba e ficava o defunto e as pessoas vivas morrendo aos poucos. Não somos assim, graças a Deus, nós somos bem desenvolvidos, mas subdesenvolvido no entendimento em obedecer a Deus. Isso aqui é uma coisa que ninguém, às vezes, quer fazer, mas não consegue, porque a vaidade dos prazeres da terra, ela supera o desejo, a precaução de nos livrarmos da morte. E a morte, como nós sabemos, ela vive constantemente do nosso lado, lado a lado, andando ombro a ombro. Para onde quer que formos, para onde quer que formos, ela estará conosco. Não tem para onde fugir. Aliás, desde o nosso nascimento, que já nasce a morte conosco também. Mas cabe a nós nos livrar dela, dar um tempo para que a gente viva mais. E obedecendo a palavra de Deus, a gente se foge um pouco mais das vaidades terrestres, dos bens terrestres, e procura ouvir a palavra de Deus para nos livrarmos da morte. Porque você procurando a Deus, que é somente Ele que nos livra da morte, você tem a certeza de que um dia pode envelhecer, ficar velho, assim como eu, e chegar um dia perante Deus, obedecendo a sua palavra. Não é verdade? Então o hino diz aqui, o versículo: ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. E ainda diz, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres, que Deus não é parcial.
Deus é imparcial. Esse recado ele manda para você que é rico, para você que é pobre, para você que tem empresa, para você que não tem, para você que vive de reciclagem, para você que vive de pesca, para você que vive de comércio, essas coisas. Tudo isso Deus manda. Ele não distingue ninguém, diz apenas para ricos, tanto ricos como pobres. A mensagem é a mesma. E ele continua dizendo, a minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma na harpa, dizia o salmista Davi. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Por que temerei eu? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração, dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes, é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Mas, como as ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá. Por não ter mais onde morrer. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque, quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida eles bendisse a sua alma, e os homens te louvem quando fazes bem a ti mesmo, irá para a geração dos seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Aí está. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Mas nós, graças a Deus, temos um entendimento suficiente para entendermos a mensagem deste salmo. Não é verdade? Então, para que vocês fujam da morte, aceitem a Jesus Cristo, seu único e suficiente Salvador, porque Deus está sempre de olho em vocês. E Ele diz, eu conheço todos os moradores da terra. Não tem nenhum deles que eu não conheça. E nós que moramos na terra, somos o quê? Somos inquilinos do Deus Todo-Poderoso. E se somos inquilinos de Deus, vamos pagar o nosso aluguel a Ele, não ao diabo. Porque você não fazendo a vontade de Deus aqui na terra, você está fazendo a vontade do Satanás. Então você passa a pagar seus aluguéis ao diabo. E como é isso? Fazendo a vontade do diabo, esquecendo as mensagens de Deus. Portanto, para fugir da morte,
você tem que primeiro aceitar Jesus como seu Salvador, porque ele disse um dia, eu sou o caminho.